Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos satisfazer o interesse, a curiosidade de um sem número de irmãos e irmãs que ouvem falar nos judeus messiânicos, mas não sabem direito quem eles são. Nem eu sei mesmo. Tenho uma vaga noção. Que a gente sabe que os judeus são o povo de Israel, os descendentes de Jacó, ou de Abraão, né? Isso a gente já sabe. E sabe também que eles rejeitaram o Senhor Jesus como Messias e por isso foram excluídos da salvação, como diz o Novo Testamento, especialmente o livro de Romanos. Entretanto, há uma categoria de judeus que se chama de judeus messiânicos. Ao que parece, eu não sei, seriam judeus que recebem a Jesus como o Messias de Israel. Não são como os outros judeus que ainda aguardam o Messias. Os judeus messiânicos seriam, por essa interpretação, judeus que guardam as tradições judaicas, que observam o Torá, mas que já sabem que o Messias veio. Pergunta que eu tenho: eles são salvos? São nossos irmãos? Eles podem ser chamados de cristãos? Eles leem, estudam e observam os ensinamentos do Novo Testamento? Qual a diferença entre esses judeus e nós, se é que existe alguma? Enfim, há uma série de questões que a gente vai dirimir hoje. Vejam só, não é apenas um debate, ele é também um programa que visa a instruir o povo de Deus a respeito das coisas que interessam para o reino. Os judeus messiânicos fazem ou não parte do reino de Deus? Essa é a questão. Está no ar o Vejam Só. Mais uma vez, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Você é nosso parceiro, nossa parceira. Hoje caminhamos com outra ferramenta, não é mais o site, agora é o Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e tem novidades sensacionais para você. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você essas novidades. Agora eu sei que você quer saber quem são os especialistas de plantão. Hoje trouxemos dois cristãos que são especialistas nas questões judaicas. O primeiro deles é o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis, ele que preside os Amigos de Sião, que ele vai explicar direitinho o que é essa entidade. Pastor Alexandre, paz e graça, prazer recebê-lo. Shalom Vehesed, paz e graça, é um prazer estar aqui mais uma vez para tratar um tema que é bem pertinente e espero poder ajudar a esclarecer e a dirimir as dúvidas que o telespectador, aquele que acompanha o Vejam Só, possa ter acerca dos judeus messiânicos no Brasil e no mundo. O Templo Batista de Indianópolis é também a sede dos Amigos de Sião, não é isso? Sim. Onde fica? O Grupo Amigos de Sião fica nas dependências do Templo Batista de Indianópolis, ali na Alameda do Jurupis, número 1270, nós estamos a 1,5 quarteirão do Shopping Ibirapuera. E o que são os Amigos de Sião? O Grupo Amigos de Sião é um grupo de cristãos bíblicos que busca resgatar a identidade judaica do cristianismo e a integração dos judeus na fé messiânica, também um testemunho ao povo judeu de que Jesus é o Messias, além de nós combatermos o antisionismo, o antissemitismo no seio da cristandade, no seio da igreja e também no meio secular da nação, do nosso país. E também nós temos uma atividade de desenvolver grupos dos Amigos de Sião nas igrejas, onde nós temos como objetivo orarmos pela paz de Jerusalém, trazermos as notícias envolvendo Sião, o povo judeu, e também de abordarmos assuntos com a temática judaico-messiânica para esclarecer a igreja sobre esse assunto tão fascinante que é o povo judeu, a Bíblia, a igreja, o futuro e as nações. Muito bem, muito obrigado, pastor. Um prazer. Do outro lado, mais uma vez recebemos com muita alegria o pastor Sérgio Monteiro, ele que é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que trabalha, acho que preside, né, o Instituto... Auxilio lá no Instituto de Estudos Judaicos. Exatamente.
Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Paz e graça. Uma felicidade tremenda estar mais uma vez aqui com vocês, retornando ao programa, para tratar desse tema, como disse o pastor Alexandre, extremamente importante no arcabouço profético e no arcabouço também de relações entre dois povos que são irmãos. Na verdade, nós entendemos que somos um único povo, chamados na fé do nosso pai Abraão, e já brigamos demasiadamente. Nós entendemos que já brigamos muito. E é um momento muito propício na história, quando nós cristãos entendemos que Jesus Cristo já está às portas, de recobrarmos a nossa identidade judaica, como disse o pastor Alexandre também, recobrarmos a nossa identidade primitiva judaica e avançarmos na fé do Messias. Isso é extremamente importante. O que é o Instituto de Estudos Judaicos? O Instituto de Estudos Judaicos é um ramo da Igreja Adventista, um instituto da Igreja Adventista que foi fundado em 1994, mundialmente. Nós tínhamos, anteriormente, existia o Instituto da Herança Judaica aqui no Brasil e vários outros institutos e esforços nacionais em vários lugares, mas em 1994 a Igreja Adventista votou, no 17 de março de 1994, que deveriam ser feitos esforços para que o diálogo entre a Igreja e o judaísmo fosse mais profícuo, fosse mais inteligente, muito mais do que proselitista. E nós estamos, desde 1994, tratamos de entender melhor o que é o judaísmo, por que o judeu não aceita Jesus e o que é que nós podemos fazer para fazer com que esse povo, nosso povo, consiga entender melhor a função, a messianidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trabalhamos com isso, plataforma de diálogo. Nós geralmente chamamos de uma plataforma de diálogo. Temos hoje 85 comunidades no mundo inteiro que se dedicam a testemunhar de Jesus e a abrir o diálogo para que todos aqueles que querem adorar a Cristo, dentro das tradições judaicas, possam fazê-lo sem perseguição de um lado nem de outro, do outro lado. A unidade onde o irmão trabalha fica onde? Fica aqui em São Paulo, aqui ao lado do Pacaembu, do estado do Pacaembu. Aquele que quiser entrar em contato, entre em contato comigo no meu e-mail ou pelo site que está aí no GC. O meu e-mail é shs.monteiro@uol.com.br. Pode entrar em contato, vou passar as informações, a gente passa os horários, os nossos horários e as programações, porque além de informações de cultos, algumas no Shabat, nós temos informações culturais muito relevantes. Há pouco tempo atrás tivemos o curador do Museu do Livro de Israel falando sobre manuscritos do Mar Morto lá. Muito interessante. Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato conosco e a gente passa as informações de endereço, contato, datas, agendas e etc. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Um prazer. Vamos lá. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o tema. Vejam só. A pergunta do Vejam Só de hoje pode ser uma grande pegadinha para a maioria das pessoas. Afinal de contas, se eu fizer a seguinte questão: quem considera um judeu como irmão em Cristo? Como você que nos assiste responderia? Provavelmente, a maioria diria que não. E pelo seguinte motivo: os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Nosso debate acabaria aqui. Mas no Vejam Só, nada é tão simples assim. Vou fazer uma outra pergunta. Você já ouviu falar dos judeus messiânicos? Sabe no que eles acreditam? Qual a ideia que eles defendem? Pois bem, nesse grupo, dentro do judaísmo, acabamos com a principal divergência entre cristãos e judeus. Afinal de contas, nesse grupo, eles acreditam que Jesus é o Messias. Um judeu messiânico torna-se cristão sem que seja exigido dele o abandono de seus valores culturais e de sua comunidade. Esse movimento possui como premissa principal a manutenção de costumes judaicos tradicionais. Você pode então fazer a seguinte pergunta: por que os judeus messiânicos não se denominam cristãos? A resposta não é fácil. Ser cristão para eles é trazer à memória os séculos de perseguição e antissemitismo que a igreja cristã os impôs. E também, ser cristão para eles é o mesmo que fazê-los perder a sua identidade judaica, que lhe é caríssima. Assim, eles mantêm toda a tradição judaica, como por exemplo, a circuncisão, a rigorosa dieta alimentar, as datas e festas judaicas, entre outras questões. Dito isso, vamos ver qual é a pergunta que temos que responder.
os judeus messiânicos podem então ser considerados cristãos? Se eles acreditam em Cristo, sim. Mas se ainda seguem as tradições da lei de Moisés, aí não? E você que nos assiste, qual a sua opinião? A nossa pergunta de hoje começa a ser respondida agora, no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. É isso aí, vamos lá. Você participa pelo Facebook. Agora não temos mais o site, temos o Facebook. É o facebook.com/programa. Vejam só, daqui a pouquinho a gente vai pôr no ar a enquete que está lá e tem várias novidades para você. Bom, começar aqui com o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis e do grupo Amigos de Sião. Como é que o senhor responderia a pergunta tema na sua primeira fala, pastor? Os judeus messiânicos podem ser considerados cristãos? Então, aí já tem que ter um esclarecimento bem interessante daquilo que está escrito, né? Se é judeu messiânico, é porque crê que o Messias já veio, que é o termo hebraico para Mashiach, que do grego é Christos. Então, messiânico e cristão é a mesma coisa no sentido semântico da palavra. Agora, quando a gente quer saber se um judeu messiânico se encaixa num cristianismo de maioria de gentios, aí realmente tem as diferenças que são claras e óbvias pelo fato dos gentios serem a maioria na igreja e ditam as regras e comportamentos e que estão baseados na liberdade que nós temos no cristianismo ou na cristandade de seguir, né? Agora, eu gostaria de citar uma frase do Soren Kierkegaard, que é a seguinte: a vida deve ser vivida para frente, mas ela só pode ser entendida para trás. Essa frase é fenomenal, monumental, e ela é muito importante se a gente quer entender a questão cristã que nós temos hoje, como ela chegou até nós hoje, porque passou através do povo judeu. Tem duas questões básicas. Primeiro, como que esse judeu que reconhecia que Jesus era o Messias vivia na comunidade judaica maior? E depois, como que esse judeu que crê que Jesus, olhando para trás, que cria que Jesus era o Messias, passou a viver na igreja de maioria de gentios? Então, percebam que os judeus messiânicos são mal compreendidos em qualquer esfera, seja entre o judeu, a comunidade judaica, ou entre a comunidade evangélica, cristã, maior. Daí a importância da gente, então, trabalhar a questão histórica, né, desse grupo, desde o início até os dias da atualidade. Muito obrigado. Agora eu vou fazer a mesma pergunta ao pastor Sérgio Monteiro, ministro da Igreja Adventista Sétimo Dia, ele que é um dos integrantes do Instituto de Estudos Judaicos aqui em São Paulo. Os judeus messiânicos podem ser considerados cristãos? Uma pergunta anterior. O senhor usou muito o nós na sua primeira fala. O senhor é judeu? Sou judeu. Eu sou judeu. Judeu de sangue? Eu sou judeu de sangue. Etnicamente judeu. E é uma característica de alguns judeus messiânicos também. Uma grande parte dos judeus messiânicos, existem dois grandes movimentos judeus messiânicos, que é o dos cristãos que se transformam, aceitam as crenças judaicas, e dos judeus que aceitam Jesus. Então tem dois aspectos, né? O judaísmo messiânico, ele é multiforme, ele é extremamente multiforme. Como o pastor Alexandre disse, existe uma diferença muito grande quando a gente fala, é a mesma coisa tentar falar, algumas pessoas dizem assim, não, o judaísmo crê nisso. Não, o judaísmo não se sabe qual judaísmo crê nisso. Então, assim, nós temos um dito, eu costumo dizer sempre assim, Shnei Yehudim Shalosh Devarim, que é onde há dois judeus, há três opiniões. Né? Então, nós temos esse costume. Então, mesmo dentro do conflitantes. E geralmente conflitantes. Se qualquer que leia o Talmud, vai ver exatamente isso. A Guemará, por exemplo, você tem, dentro do Talmud, você tem a Mishnah, que é a parte principal, depois você tem a Guemará, que são as discussões dos rabinos, depois você tem a Tosefta, a Baraita, e cada um deles vai discutindo. E às vezes, um está falando abacate, o outro está falando que abacate é verde, o outro diz que é amarelo. Isso é comum dentro do judaísmo. Há um outro dito que diz assim, um rabino que não é questionado não é um bom rabino, dentro do judaísmo. E no judaísmo messiânico a mesma coisa. O judaísmo messiânico também é multiforme. Há judeus messiânicos que creem exatamente como um cristão. O movimento judaico-messiânico moderno, existem duas fases principais. Ela é a partir do século XX, e uma outra anterior, que é o chamado Christian Hebrews, que é do século XIX, século XVIII, século XIX. Então eles se chamavam cristãos hebreus.
Existe um movimento católico hebreu também, que também trabalha essas questões judaicas. E se nós fôssemos para responder especificamente a pergunta, o movimento judaico messiânico que existe hoje é cristão? Depende. Depende não apenas da sua crença em Cristo, mas precisamos definir o que é cristão hoje na mentalidade cristã. O próprio adventismo, muitas vezes, é considerado como não cristão por algumas pessoas, porque tem algumas outras doutrinas mais peculiares. Na medida em que o judaísmo messiânico acredita, na sua grande maioria, na manutenção da lei do Shabat, na manutenção da circuncisão, na manutenção das leis dietéticas, da kashrut, e na manutenção das leis do calendário judaico, das leis bíblicas, alguns cristãos vão se sentir muito desconfortáveis de considerar o judaísmo messiânico como cristão. Dentro do ponto de vista ortodoxo, da ortodoxia cristã, alguns judeus messiânicos não podem ser considerados cristãos da ortodoxia cristã, porque não creem na Trindade, por exemplo. Então não pode ser. Mas, de forma geral, quando nós definimos cristianismo como independente das divergências doutrinárias internas, nós definimos o cristianismo como sendo aquela comunidade que crê em Jesus Cristo como Messias, aí todo judeu messiânico, sim, pode ser considerado como um cristão. Bom, você já viu que a questão não é tão simples assim, né? Ela é bem mais complicada. Vamos lá, vamos para a enquete que a gente publicou no Facebook. Agora tudo no Facebook, tá? Você sabe qual é a crença dos judeus messiânicos? Primeira resposta, sim, eu sei. Eles creem que Jesus é o Messias. Tá bom. A segunda resposta, não, porque eu tenho certeza que não é só isso que eles creem, né? Obviamente. Tá legal. Vote na enquete e depois, no final do programa, a gente vai ver qual é o resultado dessa enquete. Sempre lá no facebook.com/programa Vejam Só. Tá bom? Pastor Alexandre Dutra, aceitar que Jesus é o Messias traz alguma modificação para o judaísmo tradicional? A crença que Jesus é o Messias traz a modificação fundamental de que é o cumprimento de todas as profecias que diz respeito ao Messias em determinado aspecto que nós chamamos da primeira vinda do Senhor Jesus, cumprindo 50% das profecias messiânicas no ministério dele e a garantia de que ele vai cumprir os outros 50%. Então, é muito significativo. Por quê? Porque todas aquelas profecias passam a ter o seu cumprimento messiânico em Jesus e, portanto, a Bíblia começa a ser entendida de forma mais profunda, completa e abundante pelo judeu que crê em Jesus. Porque não dá para querer entender o Antigo Testamento sem o comentário do Novo Testamento. O Novo Testamento é o complemento do Antigo, como nós falamos no Ocidente, né? E também, para entender o Novo Testamento, qualquer um que queira ler o Novo Testamento vai ter que estar sempre voltando para o Antigo Testamento para entender o porquê daquilo que está sendo dito. Não é? Então, isso é fundamental. Na questão de prática, também não, mas na questão de crença. Por quê? Sabendo das crenças dos judeus messiânicos, a ortodoxia, que é uma linha que também tem várias divisões do judaísmo, começou a dizer que tudo aquilo que os messiânicos diziam, olha, foi cumprido em Jesus Cristo, é por isso que nós cremos assim, por exemplo, na divindade, na trindade, eles vão dizer, não, isso nunca existiu, e acabam esse judaísmo negando o próprio Taná, o próprio Antigo Testamento, ou certas passagens fundamentais da Torá. Como aquilo diz respeito ao Messias e foi cumprido em Jesus e eles negam, então eles acabam fazendo uma interpretação inversa do próprio texto bíblico, que acaba trazendo mais confusão para um judeu praticante desse tipo de judaísmo. Então isso é fundamental a gente entender. Porque se eles interpretassem como Jesus interpretou, que é o mesmo método que os profetas sempre vieram interpretando, se chega na conclusão que nós chegamos como cristãos, que Jesus é o Messias. Mas porque a maioria do cristianismo é de gentios, já tem uma certa resistência, até mesmo para lidar com o próprio texto bíblico. Bom, uma última pergunta ainda nesse bloco para o senhor. Pastor, como é que um judeu se torna judeu messiânico? Ele é evangelizado?
Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, um judeu geralmente se torna judeu messiânico, passa a crer no Messias, porque ele volta para a Bíblia, ele vai até as Escrituras e ele começa a questionar as próprias Escrituras. E não apenas o Tanar, não é apenas o Antigo Testamento, não é apenas o Tanar e a Brit Hadashah, o Antigo e o Novo Testamento. Mas muitas vezes na própria literatura judaica, quando um judeu ele se interessa a entender, eu estava lendo a história de Shlomo Halevi, que é um judeu do século XVII, século XVII, e ele encontra a Cristo porque ele começa a questionar a literatura judaica. E não, ele começa a ler Talmud, ele começa a ler Zohar, que é o livro do esplendor do Kabbalah. Ele começa a ler e fala, peraí, aqui tem alguma coisa que não está casando muito com a interpretação tradicional judaica. De modo que, assim, não é tanto pelo trabalho de evangelização ou de proselitismo. Na verdade, quando se faz um trabalho muito forte de evangelização, de proselitismo, você tende a perder pessoas dentro do judaísmo. Porque na medida em que você traz uma pessoa para o cristianismo, tira um judeu, a comunidade inteira se fecha. E quando ela se fecha, você tem um problema sério com o trabalho de diálogo. Nós costumamos dizer que assim, é muito melhor você trabalhar com a pessoa dizendo para ela que ela não precisa abandonar o judaísmo para ser cristão. Ela precisa acrescentar. E o que é que ela acrescenta? Ela pode manter toda a sua tradição judaica. Toda a sua tradição judaica. Naquilo que ela não contradiz com Cristo Jesus. Ela inclui Jesus Cristo e ela se transforma num judeu messiânico. O judaísmo é, por essência, messiânico. O judaísmo como um todo. Ele é messiânico como um todo. A teologia judaica ela é baseada o Anima Amin, que é um dos 13 princípios de Maimônides, do Rambam, ele diz que eu creio firmemente na vinda do Messias. É um dos seus principais... E aquele que diz que não há ressurreição dos mortos, não crê na divindade e não crê na vinda do Messias, não pode ser judeu. Então, aquele que crê na vinda do Messias, ele é judeu. O ponto é, o Messias já veio ou o Messias ainda deve vir? A crença no Messias, todo judeu é messiânico nesse sentido. Agora, para ele precisa entender que o Messias já veio. Essa é a parte mais difícil. Bom, a gente já vai para o intervalo já, mas antes, anota aí o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, porque tem cursos novos para você, o ano está começando, o ano letivo está começando, tem como você salvar o primeiro semestre de 2018, se aperfeiçoando para o serviço de Deus. Tem um monte de cursos novos lá, eu não vou poder falar eles aqui, porque nem me lembro, mas são coisas muito boas, na área de gestão de igreja, na área de legislação, na área de música cantada, e tem muita coisa lá. 0 Operadora 11 3115 0819, 3115 0819, em São Paulo você liga e se informa como é que a Grade pode te ajudar. Tem a Grade no Brasil inteiro, claro que os cursos variam de lugar para lugar, então você vai se informar direitinho por esse telefone, só dizer onde você está que eles vão te dar a informação. A gente vai para o intervalo e do blog eu falo depois, tá bom? E a gente volta já com o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, sai daí. Seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Estou aqui batendo papo com os convidados, batendo as minhas curiosidades, mas agora é hora de você aparecer aqui. Põe a sua foto lá no facebook.com/programa Vejam Só. Eu estou batalhando aí um presente. No final de julho, nós vamos sortear aqui. Estou tentando uma diária de um fim de semana numa pousada em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Tá na crista da onda, todo mundo só fala de Ubatuba e tal, né? Pois é, estou batalhando lá. Vamos ver se eu consigo. Não estou prometendo, tá? Mas prometo que vou mostrar você aqui no Vejam Só. Primeira foto de hoje vem lá do Rio Grande do Sul, em Bagé. Temos o Rodrigo Trindade. Valeu, Rodrigo. Ósculo Santo para você. Come um espeto corrido aí no meu nome, tá bom? Eu tô doido de vontade de ir pro Sul para comer um espeto corrido. Você já tá aí? Então tá bom. Lá de Bagé, no Rio Grande do Sul, nós vamos para Fortaleza, no Ceará. Nós temos o Bruno Menezes assistindo ao programa Vejam Só lá, na linda e maravilhosa Fortaleza, cujo clima é maravilhoso, povo sensacional e a comida, então, nem se fala, né? Coisa maravilhosa. Deus te abençoe, Bruno. Vamos para o Pará. Em Borba Gato, lá no Pará, nós temos a Eloíde Lemos, que não anotou o nome de quem bateu a foto. Com certeza foi ela que bateu a foto do maridão, que mostrei, né, ontem.
E hoje é ela que está aqui, né? Tá certo. Valeu, Heloíde. Deus te abençoe. Um grande abraço para você e para o povo do Pará. Voltamos a Fortaleza, lá no Ceará. O pastor Costa Júnior assiste ao programa. Pastor Costa Júnior? Tá bom. Então tá. Essa é a foto número 4, né, gente? Então tá. Pastor Costa Júnior de Fortaleza, no Ceará. Se não for o senhor me desculpa, tá bom, pastor? E a última foto de hoje vem de Minas Gerais, Pirapetinga. Pirapetinga é o João Paulo, mas Minas Gerais tem uns nomes também, né? Vou te contar. Pirapetinga, em Minas Gerais, não sei onde fica, se é no norte, se é no meio, se é no sul de Minas, mas nós temos o João Paulo assistindo ao Vejam Só lá. Valeu, João Paulo, um grande abraço para você, Deus te abençoe, o ósculo santo, tá bom? Como é que você faz para fazer a sua foto? Como é que você publica a foto aqui? É simples, você faz a foto e posta no facebook.com/programa Vejam Só. Informa quem está aparecendo na foto. Se quem fez a foto não aparece, você informa também a cidade e o estado. Só isso, tá bom? E já está concorrendo. O tema de hoje tem a ver com os judeus messiânicos. Será que eles podem ser considerados cristãos? Eu já vou começar esse bloco com uma pergunta que pode parecer indelicada, já que os dois debatedores, não são debatedores, são dois entrevistados, dois eruditos que conhecem profundamente a questão judaica em relação à fé cristã, já que eles são pastores cristãos e envolvidos até os ossos da alma com os judeus. Pastor Alexandre Dutra, primeiro o senhor, depois o pastor Sérgio Monteiro. Quando vocês dois mencionaram no primeiro bloco que um dos objetivos, tanto do Instituto de Estudos Judaicos, né, do pastor Sérgio Monteiro, quanto do Amigos de Sião, que o senhor dirige, tem como objetivo restaurar a identidade judaica. Vocês dois falaram essa expressão. O que é essa identidade judaica e como é que ela se articula com as questões que os judaizantes defendiam nos tempos de Paulo e por ele foram considerados cães? Vamos lá. Muito bem, então. A questão aí, só para dar um pano de fundo histórico, para chegar nessa sua questão, que é bem pertinente, é o seguinte. Quando a gente fala de judaísmo messiânico hoje, parece que é uma invenção do século passado, e não é. Os judeus messiânicos existem desde o início da igreja em Pentecostes, em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, e ali o início da igreja, o corpo vivo do Messias. A primeira igreja já foi messiânica. Sim. E era 11 apóstolos judeus, né? Ali os 70 discípulos que vieram eram judeus, os 500 que estavam acompanhando também, os quase 3.000, quase todos judeus, porque haviam os prosélitos, os gentios que queriam um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E depois você tem em Atos 4:4, quase 5.000 que vão reconhecer depois do milagre de Pedro e João, ali nas imediações do templo. Então, percebam que é um conceito bíblico, vem das Sagradas Escrituras. O que é interessante destacar também é que os seguidores de Jesus tinham vários nomes. Os nazarenos, do caminho, até que em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aí você já percebe a influência da igreja gentílica no judaísmo messiânico, está entendendo? Porque você já tem uma terminologia grega, são os cristãos de Antioquia que vão enviar o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Não que Antioquia não tivesse uma base judaica, sim, a base sempre é judaica, só que já tem uma prevalência aí na quantidade de gentios. Bem, quando a gente chega no ano 66 a 70, nós temos a grande revolta judaica contra o Império Romano. E os judeus messiânicos não participam dessa rebelião, por vários fatores. Não vamos nos rebelar contra o Império Romano, nós não vamos vencer, nós vamos perder, nós vamos ser dizimados, vai ser mais sofrimento a nossa nação. Estamos bem
vamos viver assim e esperar que Jesus resolva isso no seu retorno glorioso, tá certo? E outros grupos também não queriam essa revolta, porém, houve a revolta, o Império Romano veio e destruiu o templo no ano 70, os judeus messiânicos, então, tiveram certeza que fizeram bem não participar e que a destruição do templo era justamente o cumprimento profético de Mateus 24, e aí você tem uma parte de ressentimento daqueles judeus que lutaram contra o Império e que não tiveram apoio dos judeus messiânicos. Ali começa a cisão. Então, os judeus messiânicos são separados, mas ainda estão dentro dos judaísmos que existiam, como os fariseus, saduceus, porém, um grande ressentimento e colocados à parte. Aí, no ano 132 a 135, uma nova rebelião contra o Império Romano, agora liderada por um camarada chamado Bar Corba, que é apresentado como Messias pelo maior rabino da época, que é o Rabi Akiva. Aí que os judeus messiânicos não vão participar mesmo, porque eles creem que Jesus é o Messias prometido e que o Akiva e que o Bar Corba é falso Messias. Como existiram antes de Jesus, existiram depois e até a década de 80, início de 90, os judeus tinham também um pretenso Messias, né, que é o Rebbe de Lubavitch. Bom, como os judeus não participaram também, aí definitivamente eles foram excluídos dos judaísmos que existiam. Então, o judeu messiânico não é mais aceito na comunidade maior judaica de Israel. Então, agora eles estão à margem. Isso nós estamos falando do primeiro e segundo século, tá bom? Só que a geração após os apóstolos, nós temos a geração dos pais da igreja, segundo e terceiro século. E esses pais da igreja, embora beberam da fonte dos apóstolos, eles são, na sua maioria, de gentios. Portanto, com influência neoplatônica, né, e assim, aristotélica, e uma aproximação à herança pagã. Então, esses pais da igreja é que vão agora, numa igreja que já no final do primeiro século é de maioria gentílica, eles vão também romper com esses judeus messiânicos. Então, esses judeus messiânicos agora não são aceitos nem na comunidade judaica e nem na comunidade que vai começar a ser chamada de cristã, usando termos gregos. Bem, de lá para cá, eles, na patrística, nos pais da igreja, até o quarto século, quinto século, eles vão viver próximos dos judeus, só que não dentro da comunidade, mas ao redor, mantendo o seu judaísmo messiânico, sua prática, sua convivência. E aí o que acontece? Você tem a ascensão do cristianismo em relação ao império, com Constantino, e aí até o período medieval, esses judeus messiânicos, como eles perceberam uma aproximação maior com o paganismo gentílico, eles então estão no meio termo entre os judeus e o cristianismo. Na época medieval, aí a coisa então já começa a mudar um pouco. Por quê? Porque o período medieval vai desembocar com o iluminismo, em que vai haver uma nacionalização dos estados. Eles vão se tornando independentes do Sacro Império Romano. E aí esses judeus messiânicos começam a ter mais visibilidade. Mas sempre existiram, mas numa minoria absoluta, espalhado pelo mundo, né, dentro da cristandade ou dentro de qualquer domínio de governos e povos estrangeiros. Porém, no iluminismo, aí então tem uma ascensão para esses judeus messiânicos. Por quê? Porque as agências missionárias, depois da Reforma, começam a pensar numa evangelização mundial, como sempre foi pensada, mas no aspecto étnico. Ou seja, evangelizando cada etnia no seu contexto. E aí nós temos William Carey, os pais das missões modernas, e aí então começam a surgir, aí vai desembocar no século XIX o cristão hebreu, como foi dita pelo pastor, e aí todas as agências das denominações começam a ter um departamento de se evangelizar os judeus. Então, o que eles vão descobrir? Que dentro do judaísmo, tem lá judeus que creem que Jesus é o Messias, de forma particular, não manifestam. E vão descobrir também, por causa da Inquisição, que muitos judeus se converteram, entre aspas, para não morrer, ao catolicismo, mas que mantêm uma prática judaica
messiânica. Em ambos os polos, no judaísmo e no cristianismo, vamos dizer assim, oficial, debaixo do Sacro Império Romano, que agora tem a outra vertente do protestantismo. Bem, chegando nisso, agora então a gente pode responder a sua pergunta. Que aí nós vamos ter que pensar em algumas questões fundamentais. Quando um judeu messiânico, ele crê em Jesus, o que ele tem que deixar do judaísmo que existe? Tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Mas aquilo que não é contrário à Bíblia, ele continua praticando, porque essa é a herança dele. Então, se um judeu messiânico manteve essa linha, por que o cristianismo se desviou e não retorna, ao invés de se aproximar do paganismo histórico, ao invés disso, na minha opinião, devemos nos voltar justamente para a nossa origem, porque o cristianismo é judaico. A base teológica é judaica. E quando o apóstolo Paulo, você citou, faz uma defesa contra os judaizantes, é justamente dizendo daquilo que foi tratado no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, que a gente precisa ler. Aquilo que é imposto para os gentios, né? Por crerem em Jesus como Messias. Mas para o judeu, tudo está valendo, menos aquilo que são acréscimos. E aí sim, Paulo também era severo, não só com o paganismo gentil, mas também com a introdução de legalismos antibíblicos que não constam na Torá para o próprio judeu. Aí o apóstolo Pedro vai falar isso, inclusive em Atos. Olha, os nossos pais colocaram um peso sobre nós, sobre o que querem colocar, sobre os judeus, que nem nós, e os rabinos da época, querem colocar um peso que nem os nossos pais podiam e nem muito menos nós podemos. Então temos que discernir isso aí, separar o joio do trigo daquilo que é o judaísmo bíblico, e não rabínico, mas o judaísmo bíblico. Vamos lá. Agora é a vez do pastor Sérgio Monteiro. E o senhor mencionou algumas coisas que me deixaram assustado, né? Tem esse costume, pastor. Circuncisão. Os judeus messiânicos observam a circuncisão. Uau! Se é uma coisa contra a qual Paulo se levantou e chamava os judaizantes de cães, lá em Filipenses e tal, era por causa da insistência na circuncisão. E aí? Isso é um problema de interpretação. É um problema de interpretação. Não sei se... não teríamos tempo para discutir aqui o que se chama Nova Perspectiva Paulina, que foi iniciada por Ed Sanders e N.T. Wright e também James Dunn. O problema é quando nós interpretamos a referência à circuncisão como sendo a própria circuncisão e não como uma referência à etnia. No comentário sobre Filipenses, no comentário sobre Romanos do James Dunn, ele mostra que, na verdade, isso daí Paulo utiliza como sendo um crachá, como se fosse um crachá. A circuncisão é uma ideia que é aquilo que caracteriza o judeu. Quando a gente entende o que estava acontecendo naquela época, até relacionado à circuncisão, no que diz respeito à sua própria definição, a definição da circuncisão como sendo a marca maior do senso de pertencimento, nós vamos ver, por exemplo, que estavam se desfazendo circuncisão na época do Império, na época helenística. Se desfazia a circuncisão porque iam para as Olimpíadas eles eram nus, e eles queriam participar, na época logo depois de Antíoco, etc. Eles queriam participar e eles tinham que desfazer a circuncisão. Isso mostra o que é que ela significava. Ela significava muito mais do que apenas um ato que te lembrava do pecado de Abraão. A circuncisão, pouca gente sabe, mas a circuncisão, na verdade, é a aliança do pecado, né? É a aliança que demonstra aquilo, não tente fazer aquilo que Deus prometeu, não tente cumprir por você mesmo. Que Abraão tentou cumprir a promessa de Deus com Agar. E aí Deus fala, olha, justamente o instrumento que você quis utilizar agora vai ser uma lembrança perpétua para o judaísmo. Segundo a carne, a circuncisão, Paulo não a considerou como sendo um problema. O problema é quando Paulo utiliza a circuncisão como sendo um identificador do judaísmo. Um identificador. James Dunn fala disso de uma forma muito clara. Ela é um identificador, ou seja, quando Paulo fala circuncisão, ele não está falando do ato da circuncisão em si, mas de tudo aquilo que está dentro do judaísmo rabínico, como o pastor disse, do judaísmo rabínico, e todo aquele peso que foi colocado. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus Cristo fala várias vezes, ouviste o que foi dito aos antigos. No texto grego, esse aos antigos está no dativo, que pode significar pelos antigos.
ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu até escrevi um artigo, quem tiver curiosidade pode ler ali no academia.edu, as tradições judaicas do Novo Testamento, vai entender bastante sobre isso. E o que foi dito pelos antigos, esse antigos é zahen, que quer dizer anciãos. Ouviste o que os anciãos disseram. Jesus contrasta ele mesmo, a sua autoridade, com a autoridade dos rabinos, dizendo, olha, a minha interpretação é superior. Por quê? Porque eu não derivo a minha autoridade da autoridade de outros, mas da minha própria existência, que eu sou o Messias. Jesus contrasta a sua correta interpretação da lei com a interpretação legalística que era feita pelos mestres judaizantes dentro do próprio judaísmo. O judaísmo contém mestres judaizantes até hoje. E naquela época, dentro do próprio judaísmo, existiam os judaizantes, os legalistas excessivos. Nós temos as escolas de Hillel e de Shammai, naquela época, que tinham discussões a respeito de proibir aquilo, ligar e desligar, proibir e permitir. Uma era mais rígida e a outra era menos rígida. No judaísmo sempre existiu essa tensão entre eu preciso ser, e aí vem os fariseus e os saduceus, eu preciso ser muito mais fiel à lei, muito mais estrito no cumprimento da lei, porque Deus se desagradou de mim, e por isso veio o exílio babilônico, de acordo com Ezequiel 12 e Ezequiel 20. Mas aí vem os saduceus e dizem, não, tudo isso é porque nós somos diferentões demais. E nós somos diferentões demais, esquisitos demais, vamos ser mais tranquilos, vamos ser mais do contextualização, vamos ser mais tranquilos, vamos ser mais amigos dos outros povos. Com isso, cria-se essa tensão. E aí tem os mestres, nessa tensão e nesse embate, surgem os mestres legalistas, que são extremamente legalistas. Estes mestres legalistas, quando chegam na comunidade de Colosso, na comunidade da Galácia, na comunidade que estavam na mesma região geográfica, eles pesam ainda mais a mão. E ao invés de simplesmente dizer o que você precisa para aceitar a salvação, é você ter Jesus. Porque esse é o ponto de Paulo, é Cristo. Não, eles dizem assim, para que você vá até Cristo, você primeiro precisa passar a ser judeu, e quando você passa a ser judeu, para passar a ser judeu, tem que se circuncidar, cumprir a lei inteira, e aí sim você pode vir até Cristo. E aí incluem o culto aos anjos, de Colossenses 2, etc. E uma vez que eles fazem isso, aí Paulo diz, não, isso não é necessário. Para o cristão judeu, você pode ser judeu e manter o seu judaísmo. Agora, não queira impor aquilo que veio para você sobre os outros. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E esse Cristo é suficiente, ele vale para os gentios, para todos. Vale para todos. Mas aquele que é judeu, ele poderia manter. Paulo fala isso em Gálatas 5, Gálatas 6. Se eu prego a circuncisão, por que me acusam de ser contra ela? Paulo pergunta. Então, assim, não há um problema no ato da circuncisão, sempre e quando não lhe coloquem peso salvífico. Nada pode salvar a não ser Jesus Cristo. Quando a gente faz a pergunta específica que o senhor tinha feito também no início, o que é a identidade judaica e por que é que nós precisamos recobrar a identidade judaica? A identidade judaica é o entendimento de que a Bíblia é um todo e que ela não precisa e não pode ser separada, dividida e colocada uma parte contra a outra. Em certos ramos do cristianismo, e nós acabamos interpretando a Bíblia através dos olhos dos nossos líderes, muitas vezes de teólogos do passado, e através dos olhos de uma Bíblia segmentada. E o que é uma Bíblia segmentada? Antigo Testamento tem aquela página, até tem a página em branco que tem entre o Antigo Testamento e o Novo, e nós entendemos que a partir daquela página em branco acabou tudo do passado e continuou tudo. E o Novo Testamento é algo completamente novo e que não tem nenhuma base. O pastor Alexandre disse muito bem, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são uma continuidade. Há uma linha de ouro, dizia um teólogo chamado Walter Eichrodt, há uma linha de ouro que parte do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que retorna como luz para o Antigo Testamento. É impossível compreender qualquer um deles sem isso. Essa é a identidade judaica que nós queremos recobrar. O entendimento da Bíblia como sendo um todo. Tá, mas aí a gente pode esbarrar em algumas questões. Eu fiquei curioso com algumas visões que o irmão esposou aí, né? Porque, por mais que, sei lá, eu não li os teólogos que o irmão mencionou sobre circuncisão e tal, mas em Gálatas está muito explícito. Ninguém, pois, vos julgue... Gálatas não, Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de luas novas. Ele fala uma porção de coisas lá de sábados, que são características essenciais do judaísmo, não são? São. E assim, Paulo diz que aquilo lá não tem nada a ver com a gente. A minha dissertação na USP é sobre a circuncisão em Gênesis 17, mas é um estudo sincrônico, eu me detenho ali no capítulo e a parte histórica e etimológica, filológica e assim por diante. Porém, a questão existem mandamentos na Torá, como é dito, que são ordenanças universais, se aplica para todos os povos, é a Constituição das Nações que beberam ali.
mas também existe mandamentos aos judeus que é de identidade. Ou seja, se tirar esses mandamentos, a nação de Israel é igual a qualquer outra nação. E esses mandamentos não tornam eles superiores, mas os distingue das demais nações. E aí a circuncisão é uma delas. Mas a abrangência do tema é tão grande que no próprio Deuteronômio vai falar da circuncisão do coração, que aí inclui os gentios. Né? Agora, se você tirar o sábado do judeu, e aí incluído do judeu messiânico, se você tirar a kasherut, que é a lei dietética, e tirar a circuncisão, qual a diferença? Não existe diferença. Está entendendo? Então, esses mandamentos, essas ordenanças são de identidade exclusiva e restrita aos judeus. Por isso que eles têm que seguir. Agora, aos gentios, não. Atos 15 vai dizer, depois do arrazoado dos apóstolos, olhando para os textos dos profetas, olhando para o texto dos salmos, eles vão chegar à seguinte conclusão. E aí nós estamos falando de duas pessoas que são realmente muito sérios na prática do judaísmo bíblico, que é Pedro, e ainda mais sério, Tiago. Aliás, Tiago, Paulo diz que ele foi para conhecer Tiago, porque em Jerusalém, quem era realmente o grande rabino judeu messiânico era Tiago. Pedro, toda a sua importância, o seu lugar, mas no dia a dia, quem era realmente, a última palavra era com Tiago. Você vê que tem nepotismo desde sempre. Mas olha só que eles vão chegar. Esse Tiago que ele está falando é irmão de Jesus. É o irmão de Jesus, não é o irmão de João, não. Esse morreu. Então, né? pois é. Olha só o que diz lá em Atos 15, só para fechar essa parte, no verso 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Agora, olha que interessante, isso é para os gentios, não é para os judeus. Os judeus já observavam isso. Exatamente. Então, por que nós temos essa dificuldade de aceitar essa prática que os identificam? Agora, imagina, quando o apóstolo Paulo diz assim para os gentios, fique na sua vocação, porque imagina se todos os gentios cristãos, crentes em Jesus, decidem ser judeus, como era a proposta dos judaizantes. Não haveria judeu em Israel hoje. Imagina se os evangélicos americanos decidem que são judeus e querem voltar para Israel. Não vai ter judeu lá. Não vai ter Israel. Então, essa era uma preocupação. Ele é o sistematizador da fé, mas ele coloca o gentio no seu lugar. Porque esse mesmo Paulo, que vai escrever aos Gálatas, justamente nessa linha, por que ele vai escrever aos Gálatas? Porque a maioria da igreja era de judeus. E o que os judeus estavam fazendo com os crentes gentios? Oprimindo. Aí ele escreve aos Gálatas, inspirado pelo Espírito Santo. Só que passa um tempo, ele escreve a Epístola aos Romanos. A igreja está onde? Em Roma. Meia dúzia de judeus, força de expressão, uma minoria de judeus, uma maioria de gentios. O que os gentios, sua maioria, estão fazendo? Estão oprimindo os judeus. Por isso ele escreve Romanos 9, 10 e 11, para colocar cada um no seu lugar. Essa mesma comunidade judaica messiânica, que como foi falada, são judeus de nascimento, eles também têm que lidar agora com aqueles que não são judeus de nascimento, mas que querem seguir essas práticas. E que eles não podem proibir nem de deixar de receber. E como lidar com eles? Da mesma forma que a igreja, que é a maioria de gentios, tem agora, vem um judeu e fala, olha, eu reconheço, mas eu quero congregar aqui na Igreja Batista, mas eu quero manter a minha tradição. Como é que eu fico? Posso vir de kippá? Pode. O problema também em Colossenses, e aí nesse contexto, mas o kippá pode, viu? Pode vir de kippá, de talit, pode, a gente aceita. É muito bonito, inclusive. Então, aí eu quero, no próximo bloco, eu estourei, eu quero a opinião de vocês sobre igrejas cristãs, evangélicas, que não tem um judeu sequer e que usam kippá, talit, o shofar, etc. Isso está certo, errado, é modismo, o que é? A gente volta já. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades.
Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, hoje discutindo a questão dos judeus messiânicos. Ó, deixa eu falar um negócio para você. Acho que não dá para mostrar ainda na televisão, mas se você entrar no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, tem uma novidade muito legal. Daqui, ó, realmente muito bacana. Além de você poder votar na enquete e tal, já a gente vai ver o resultado dela, tem lá as porcentagens, quem ganhou, quem não ganhou, né, qual foi a resposta majoritária. Você tem a fotografia dos nossos convidados sobre o programa que ainda vai para o ar, então você às vezes não guarda o nome, mas guarda a imagem. Tem agora a possibilidade de você falar conosco por vídeo. Você vai fazer um vídeo de 15 segundos, mandando sua sugestão, aí você pode dizer por que você quer que tal tema seja discutido. Isso não garante que o tema vai ser debatido, né? Mas você vai poder dar a cara a tapa. Você vai e mostra quem é você e põe a sua sugestão. Pode mandar recado, inclusive para nós aqui, opinar sobre os temas que já passaram. Em 15 segundos tem uma instrução, o Zeca gravou uma instrução aí direitinho para você, com várias ideias. Então, o Facebook, e a gente vai mostrar aqui na televisão, tá? A sua contribuição. Então tá aí, ó, uma novidade muito bacana. E por falar em novidade, vamos ver aí, ó, pelo menos duas, vamos começar com duas opiniões já postadas no Facebook sobre o tema de hoje. O Diego Henrique, ele diz assim, isso é relativo, nem todos os judeus messiânicos creem da mesma forma, né? Isso aqui já foi dito pelos nossos eruditos de plantão. O Jaderson Luiz, sou leigo no assunto. Eu também, viu, Jaderson? Mas o pouco que sei é que não foge muito do que muitos cristãos brasileiros seguem, que é Jesus o Cristo. Estou para aprender mais. Legal. Valeu, Jaderson. Crer que Jesus é o Cristo faz toda a diferença do mundo. Agora, como é que ficam... Vou começar com o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele que é integrante do Instituto de Estudos Judaicos aqui de São Paulo. Como é que o irmão vê algumas igrejas evangélicas? Isso já teve mais forte, depois deu uma decaída e tal. Mas ainda tem igrejas evangélicas que adotam no culto símbolos e objetos claramente judaicos. O talit, eu fui a uma igreja na Zona Leste de São Paulo, em que todos os integrantes do púlpito usavam o talit, alguns usam o kippá, o shofar, começa o culto, toca. O shofar é a trombeta, né? É chifre de carneiro. Chifre de carneiro, o berrante deles lá. Berrante, mas, na nossa Bíblia é traduzido por trombeta, não é isso? É. Então, o irmão vê isso como coisa boa ou não? Depende, também. Já percebeu como judeu a gente sempre fala depende, né? Por uma razão, se você não entende o que está fazendo, é melhor não fazer. Se não entende, é melhor não fazer. Então pensa comigo o seguinte, por que é feito em Números 15, Deus determina a razão, o porquê deve-se haver o tzitzit? O talit nada mais é do que o pano que determina para utilizar o talit, o tzitzit, que são aquelas franjas que tem nas bordas. Traduz para nós. Tá. Tzitzit é a palavra hebraica que quer dizer bordas, fios. Aqueles fiozinhos, lembra quando o senhor usou o talit lá, não usou? Não usou? Eu estava lá. Era goi. Era goi, né? Era gentil. Isso. Né? Quando você coloca, você tem, em todo o talit, você tem, nos 4 cantos, você tem os fios. Fios brancos ou fios brancos e azuis. Uma franja. São as franjas, os fios. Porque tem as franjas normais também do talit, algumas coisas. Deus disse, olha, por todas as suas gerações, coloquem as tzitziot, ou as franjas, usarão franjas, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, e para que vos lembreis dos meus mandamentos. Então, o judaísmo diz muito claramente, se você não cumpre os mandamentos, não use. Porque, na verdade, quando o salmista diz assim, por todos os lados os teus mandamentos me cercam... Ele está falando do talit? Está falando do talit. Essa é uma interpretação que o Talmud dá, de que você está falando da existência do talit. O uso do talit, naquela época não se usava o talit gadol, que é esse grandão, mas em toda a túnica tinha o tzitziot. Então, os mandamentos cercavam. Cada fiozinho daquele é um mandamento? Não, na verdade, assim, a palavra tzitzit, ela tem... são 603 mandamentos, daí vem os 603 mandamentos. São 8 fios, tem o principal que chama shamash, que é o maior,
ele se chama, quer dizer, tanto secretário quanto ajudador, também quer dizer luz, quer dizer sol, todas essas coisas. E aquele ali significa, ele te dá o número, quando você soma a palavra tzitzit, com a quantidade de fios que tem, dá 613. Por isso que os rabinos diziam, olha, dá 613. Tem os nós, são 5 nós, 8 fios, e dá 13, e a palavra tzitzit dá 600, na Guemará, né? Desculpa, na Gematria. Então dá 600 e por causa disso a gente tem, aí dá os 603 mandamentos. É daí que surge, tá? Nem todos contaram, o pessoal não foi lá contar todos. Existem divergências no judaísmo, se são 613, 589, etc. Então, eles simbolizam os mandamentos de Deus. Então, por que é que você vai sentir... Aí você pega uma igreja, por exemplo, sem nenhum tipo de julgamento de valor aqui nesse sentido até agora, mas uma igreja que diz assim, aquele tema que sempre surge, né? A igreja prega que você não deve santificar o sábado. O sábado foi abolido. Mas do sábado está nenhum dos mandamentos dos 603 que são simbolizados pelo tzitzit. Se você está vestindo, você está dizendo que não precisa. Isso é uma incoerência. É uma incoerência. Então acaba sendo incoerente. O shofar tem um outro sentido. O shofar existem muitos sentidos muito bonitos do shofarim. Existe o shofar de guerra, que é um mais curto. Existe o shofar do anúncio, que tem os 3 toques principais, um deles sendo aquele de 1 Tessalonicenses 4, quando diz tocar a trombeta de Deus. Ali é o shofar que toca. Existe um toque chamado Tekiah Gedolá, que dentro do judaísmo é aquele que indica o advento da Geulah, que é da redenção, que é quando o Messias, o Mashiach ben Davi, no judaísmo existem 2 Mashiach, né? O Mashiach ben Efraim, o Mashiach ben David, que o Messias ben Davi, filho de Davi, é o Messias rei, né? E o Messias, filho de José, é um Messias que sofre, o Messias ben filho de Efraim e tal. Existem 2 formas de entender. E quando o Messias for anunciado reino messiânico, no qual o Messias, filho de Davi, vem e ressuscita o Messias, filho de Efraim, que foi morto numa batalha, ele é anunciado com a trombeta de Metatron, na tradição mística, ou a trombeta de Deus. Miguel troca a trombeta, e essa trombeta é o shofar, que tem o grande toque da alegria de Deus. O primeiro toque ouvido pelos anjos foi o toque da tristeza de Deus, que é o toque quando o ser humano é expulso do Éden, e ele é um estacato de 9, que foram as 9 lágrimas que os anjos contaram descendo do rosto de Deus. Se você não aceita isso, não crê nisso, não pensa nisso, para que você vai usar? Se você não entende isso, por que vai usar? Tanto o talit quanto o shofar, ou o kippah. Muita gente nem sabe para que serve o kippah. A kippah ela é uma demonstração de que o homem, que é a autoridade suprema sobre a autoridade suprema dada por Deus, reconhece que existe uma autoridade acima dele. O Arizal, por exemplo, um grande místico do judaísmo, ele dizia, eu não dou 3 passos fora do meu lugar sem que eu esteja com o kippah, porque eu preciso, para dar 3 passos, acima de 3 passos, eu preciso da permissão daquele que é o Adon Rishon, que é o Adonolam, o Senhor do Universo. Então, você precisa entender. Se não entende, faz apenas por modismo, porque acha bonito, é melhor não fazer. Na verdade, aí você passa a ter um problema, porque é uma apropriação de um símbolo muito caro para a comunidade judaica, de símbolos muito caros para o Tanar. E uma vez que você tem esses símbolos muito caros, e você se apropria sem compreender, porque no judaísmo também se diz o seguinte, tudo que é feito com compreensão, com coração, e com lev e binah, que é coração e compreensão, pode ser feito. Tanto é assim que as orações geralmente eram feitas todas em hebraico. Mas se você não entende hebraico ou aramaico, não faça em português, que é a sua língua, para que você possa ter inteligência, o culto racional. Se o seu culto não é racional, ele não é aceito por Deus. Não adianta, você não está entendendo o que está sendo feito. Né? E aí era o grande problema também de muitas pessoas na comunidade primitiva. Na comunidade primitiva, e aí que Paulo também se levanta contra, o pastor Alexandre está falando sobre o Concílio de Jerusalém, as pessoas estavam aceitando porque alguém estava ensinando. Muitas pessoas aceitavam porque ensinavam. Tem que se circuncidar. Ok, vamos me circuncidar. Mas não estavam entendendo a razão. Por que essas pessoas estavam pregando? Circuncisão, sábado, templo, qualquer coisa distintiva do judaísmo. Eu tenho aqui, eu acredito que o Shabat, por exemplo, ele é extensivo para toda a humanidade, porque eu entendo o Shabat como vindo desde Gênesis. Mas o templo, ir até o templo sem saber para que ele servia, ou simplesmente porque as pessoas iam e se deixar circuncidar porque um mestre disse, ou para buscar o apoio dos anjos, como no caso de Colossenses 2, que Paulo fala disso, isso é contrário ao próprio espírito da Torá. O espírito da Torá é compreender quem é Deus, aceitar quem é Deus. E aí trazendo para os dias, e aí é o problema da identidade da identidade judaica também. A identidade judaica, ela é baseada numa compreensão muito forte do seu relacionamento para com Deus, como eu falei da outra vez que a gente esteve aqui conversando com o pastor Paulo. Porque é o povo de Deus. De Deus. Uma vez que é o povo de Deus, eu preciso ter um relacionamento com Deus. E é quando Deus fala em Isaías 2, vinde arrazoemos. Vinde arrazoemos, vamos falar comigo. Eu quero falar com vocês.
Se é feito simplesmente por emoção ou por contaminação catártica ou qualquer coisa, isso passa a ser chocante e, na minha visão, aí é a minha opinião pessoal mesmo, é abominável para Deus. Ok? O senhor concorda, pastor? Então, acho que a questão das igrejas se apossarem de símbolos judaicos sem a compreensão e ainda com fins de ganho é pecaminoso, é incoerente com as Sagradas Escrituras e não deveria ser feito. A não ser que seja feito, como ele disse, com compreensão ou para a instrução. Olha, isso na Bíblia, para a gente interpretar corretamente a Bíblia, significa isso, 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 e é por isso que os judeus faziam e fazem até hoje. Por exemplo, o menorá. A menorá, ótimo, exatamente. A menorá, um símbolo que transcende, né? Porque vai além do uso pessoal como o talit, o tefilim, o quipá. Sete lâmpadas. Exatamente. Né? Aí é uma coisa muito mais ampla e que as igrejas, sem problema algum, podem se utilizar desse símbolo. Né? E todas elas apontam para Cristo, de alguma maneira ou outra. E ela vem desde de Êxodo até o Apocalipse, a gente vai encontrar. Aliás, é uma figura do Messias e é uma figura da igreja, a menorá. O próprio Apocalipse, né, pastor? O próprio Apocalipse, ele é estruturado em forma de uma menorá. Os capítulos dele são estruturados em forma de uma menorá. Então, é um modismo que se é feito. Agora, quando eu falei sobre a questão de por que devemos resgatar essa identidade judaica, é justamente em contraposição à influência pagã dentro do cristianismo. Por quê? Se tivéssemos mantido a nossa herança judaica, nós não teríamos permitido entrar no seio da cristandade a idolatria. Não é? O judeu não pode ser idólatra de jeito algum. Aliás, depois do cativeiro da Babilônia, o judeu nunca mais, como nação, foi idólatra. Então, perceba a gravidade e a seriedade disso. Não é? Agora, quando a gente fala da igreja e dos judeus, e o judeu messiânico, e fala que o apóstolo Paulo tinha uma mensagem dura, é contra essas pessoas que de um lado queriam oprimir os judeus ou que do outro lado queriam brincar de ser judeus. Então, quando você se utiliza de símbolo judaico com fins de comércio, você está brincando de ser judeu, e isso é um péssimo testemunho para a comunidade judaica. Agora, a questão posicional da igreja de judeus e gentios, que essa é a definição de igreja, é a união de judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, na carta que fala sobre a igreja como essência, forma e essência, que é Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 11, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aqui já é uma visão mais positiva da circuncisão, Exato. Só para responder. Ou seja, em cada contexto o apóstolo Paulo vai usar a terminologia. Né? Tá bom. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, nós encontramos essas coisas por causa de Israel. O Deus que nós encontramos chama-se o Deus de Israel. Pois é. Começa daí. Romanos 9, ele vai dizer a mesma coisa que está que o pastor está dizendo em Efésios 2, Romanos 9 a 11, e é interessante quando fala, a gente usa muito Romanos 11 quando fala assim, porque Deus rejeitou o seu povo, só que é interessante quando a gente vai no termo grego, que é utilizado ali, a voz que está utilizada quando fala que Deus rejeitou o povo, é na voz passiva, ou seja, é como se Deus tivesse sido obrigado a fazer isso. Ele não tem a ver com uma ação ativa de Deus, voluntariosa de Deus, mas como se ele tivesse sido... nós entendemos até que, na verdade, não é Deus quem rejeita, mas Deus recebe a rejeição. E Deus recebe a rejeição por parte de quem? Deus recebe a rejeição, como diz um livro chamado Atos dos Apóstolos, de uma escritora americana, ela diz assim, Deus recebe a rejeição do povo de Israel na medida em que o povo de Israel vem rejeitando os seus chamados constantemente, conforme Oséias 2, Oséias 11, que Deus vem chamando esse povo e diz, olha, com cordas humanas eu amarrei, mas Bechurum, ele chama de Bechurum, um touro selvagem, vocês não querem. Eu tento atrair vocês de todas as formas, de todas as maneiras, e vocês não aceitam os meus chamados. A circuncisão. Deus estabelece a circuncisão como aliança. Eles pegam a circuncisão, muitos tomam a circuncisão e transformam a circuncisão em um fim em si mesmo. O templo era um meio para chegar até Cristo, para chegar até Deus, para se encontrar com Deus.
o templo passa a ser um fim em si mesmo. O sábado, uma aliança de Deus com o povo no tempo, é um templo no tempo, como diz Abraham Heschel e alguns outros autores. Um templo no tempo, o sábado passa a ser um fim em si mesmo. Tudo que passou a ser um fim em si mesmo fez com que o judaísmo primitivo, o judaísmo do segundo templo principalmente, o judaísmo fosse se fechando, criando leis, as chamadas cercas da Torá. Mishnah, capítulo 1 da Mishnah fala exatamente isso. Há que se estabelecer uma cerca em torno da Torá para que essa cerca nos proteja a lei de ser descumprida. E aí a gente vai chegar no desestabelecimento. A igreja começa a ter o mesmo problema depois, com a paganização da igreja. Que é justamente esse texto. Da mesma forma que o judaísmo rabínico começa a negar a sua própria literatura, porque alguns judeus estão dizendo, olha, se cumpriu em Yeshua, que é o Mashiach, e aí então você tem a igreja agora rejeitando os textos bíblicos, porque isso aqui é judaico demais para nós que não somos judeus. Aí o apóstolo Paulo diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez no versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Não vejam só, dar essa compreensão para os nossos irmãos, sejam judeus ou gentios, de que na igreja, o corpo vivo de Cristo, toda a nossa herança é respeitada étnica e que deve ser aplicada conforme as Sagradas Escrituras nos orientam. Ninguém mais é privilegiado por causa de chamados étnicos. Todos somos privilegiados. Não há judeu, nem grego, não há homem, nem mulher, todos somos um. No Mashiach. Vamos ver mais duas postagens no nosso Facebook. O André Fernandes, ele diz, creem, falando dos judeus messiânicos, que Yeshua é o Messias enviado por Deus, escrito com D apóstrofo, depois alguém vai me explicar isso aí. Creem no Tanakh e na Berit HaDashah. Brit Hadashah. Antigo e Novo Testamento. Na salvação mediante o sacrifício de Yeshua e outras crenças mais. Por que Deus é escrito desse jeito? Para não tomar o nome de Deus em vão. Reverência. Porque quando vocês deletarem isso daí, jogar na lixeira... Você não deletou o nome de Deus. Você está tomando o nome de Deus em vão. Quando se inicia uma escrita de um Sefer Torah, escrever um Sefer Torah, a primeira palavra que se escreve rolo da Torá, no rolo da Torá, no pergaminho, a primeira palavra que se escreve na costa dele é o nome do Eterno, o tetragrama. Se escreve o tetragrama. E a segunda palavra é Ramã. E aí se apaga o de baixo para poder saber se está tudo pronto. Ramã de Purim. Ramã do Purim. Ramã de Esther. Porque lembra que a Bíblia diz que a sua memória deve ser apagada. E se cumprir isso de forma literal. Nas festas de Purim, que nós fazemos, quando se pronuncia o nome de Amã, faz um barulho na sinagoga, porque ele não pode ser escutado. É lido o rolo de Esther inteiro, e aí quando aparece o nome dele, você bate os pés, tem apito, tem matraca, tem aquelas matracas, é bem interessante para apagar o nome dele, não pode ser escutado. E até quando a gente está fazendo estudo de Beit Midrash ou de qualquer outras coisas, quando se pronuncia o nome de Amã, mesmo fora do contexto de Purim, você faz barulho porque o nome dele não deve ser ouvido. E o nome de Deus não pode ser apagado, Se você errou o nome de Deus num livro, você não pode apagar, você tem que pegar aquela folha inteira, e é por isso que tem as Genizá. Genizá quer dizer cemitério em hebraico, cemitério de Torá. E levava aquele folho, aquele pedaço e guardava. Então, para que não haja esse tipo de problema, a gente coloca, ou com apóstrofo, ou com um traço. Eu coloco o nome, algumas pessoas até estranham, mas eu coloco o nome de Jesus da mesma maneira e o Espírito Santo também da mesma forma. A primeira vogal eu tiro, sempre tiro. Que bacana. Isso é zelo. Zelo. Isso é zelo. Zelo. E faz parte da identidade judaica. Aliás, um dos grandes pecados da igreja contemporânea é a absurda e absoluta falta de zelo e reverência, O apóstolo Paulo vai dizer assim aos Coríntios, que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Nós temos entendimento, porém não temos zelo. E isso faz parte daquilo que nós falamos no início, tanto o pastor quanto eu, de recobrar a identidade judaica. Uma das partes é justamente recobrar a noção da santidade de Deus e da nossa necessária reverência diante dele. Claro. Nesse sentido, não brincar de ser judeu nas igrejas evangélicas. Exatamente, isso é muito importante. Walter Pereira dos Santos diz que é uma crença religiosa judaica que reconhece Yeshua, Jesus, como salvador do povo judeu. Legal. Tem tempo ainda, Angélica? Eu queria saber o seguinte, os judeus messiânicos leem os evangelhos e as epístolas? Leem.
todo culto, eu não sei como é feito no caso da comunidade do pastor Alexandre, mas no nosso instituto, quando nós temos serviços religiosos, Shaharit, que é o culto da manhã, do sábado, nós temos a leitura da Torá, a leitura do Neviim, do Ketuvim, que é o restante, né? Ou de um trecho dos profetas ou dos escritos do Antigo Testamento, e da Brit Hadashah, um trecho do Novo Testamento e de qualquer lugar do Novo Testamento. Geralmente, por exemplo, a Bíblia Judaica Completa, publicada pelo David Stern, ele já tem, lá quando você vai no Pentateuco, ele tem marcado lá sugestões de leitura do Novo Testamento. Então, há que se fazer sempre. E todas as pregações, as que a gente chama de Derashot ou Derashá, que são os estudos, são feitos linkando a Torá com os profetas, da mesma maneira que o judaísmo faz, e também acrescentando Jesus Cristo, acrescentando o texto do Novo Testamento. Vocês leem o Novo Testamento lá? Claro. Não, claro. Não dá, né? Agora, é claro que quando a gente pensa, essa sua pergunta é muito pertinente, por quê? Porque geralmente se pode correr um risco dentro das congregações judaico-messiânicas, né? Quando a gente parei no século XIX, aí depois do século XX, nós temos o surgimento das sinagogas messiânicas, congregações judaico-messiânicas, sinagogas cristãs, e assim vai tendo essas nomenclaturas. E aí o que acontece, esse grupo que começa a ter força na segunda metade do século XX, começa a partir deles uma rejeição aos cristãos gentios, né? E uma tentativa de uma aproximação da ortodoxia judaica, seja ela qual for, onde eles jamais vão ser aceitos. E aí o que acontece? Eles começam, por exemplo, a negar a negar a divindade de Cristo, e aqui eu acho é importante essa palavra, negar a divindade de Jesus, aceitando apenas que ele é o Messias, mas não que ele é divino, e a negar a triunidade divina. Aí nós entramos, então, numa área bem difícil e complicada e delicada, na fé, que Jesus é o Messias, onde a gente tem que separar o joio do trigo, e aí apelar para que as comunidades judaicas messiânicas que leem o Tanar também leem a Brit Hadashah como uma ferramenta que interpreta todas essas doutrinas, pois, quando você pega, por exemplo, a tradução de Onkelos, você consegue perceber isso que o judaísmo rabínico tentou apagar, da trindade divina e da divindade do Messias. E outros escritos, como ele mesmo mencionou. Bom, a gente está chegando ao final. Uma última pergunta que tem que ser respondida rapidamente. Os judeus messiânicos apoiam a ideia do Trump de fazer de Jerusalém a capital de Israel? Como todo judeu, você vai ter uma divisão, aqueles que apoiam e aqueles que são contra. Portanto, se o Trump ganhar ou não, vai beneficiar a qualquer um desses grupos. Porém, eu acredito que isso que foi feito é uma questão moral americana, que ele está retomando de uma promessa antiga, que todos os ex-presidentes foram covardes e que teve uma massa maioria de aprovação no Congresso norte-americano, tá certo? Isso, para Israel, aumenta a moral, apesar, como todo judeu consciente, reconhece dos riscos em relação ao mundo islâmico. Mas o mundo islâmico não precisa de muita coisa para fazer guerra contra Israel. Como eu tinha dito no início, Shenei Yehudim Shelosh Devarim, onde há 2 judeus, há 3 opiniões. Então, existem aqueles que apoiam, que são os sionistas, mas há aqueles, entre o povo judeu, ortodoxos, etc., Kahane e tal, que não apoiam. Entre o judaísmo messiânico, da mesma maneira. O judaísmo messiânico, que entende que Israel tem papel profético e que esse é um movimento profético, vai apoiar. Tem aqueles que não creem que tem um papel profético, que também vão apoiar, porque consideram que Jerusalém é a capital de Israel, indivisível e sempre deverá ser. É a minha posição. A minha posição também. É essa. Minha também. E não por causa do Trump. Não, é por uma questão de que Israel e Jerusalém são indivisíveis. Claro, não tenha dúvida nenhuma. Para começar aqui, onde é que nós vamos morar? Na Nova Jerusalém. Exatamente. Vamos lá. Resultado da enquete. Uau, que equilibrado! Você sabe qual é a crença dos judeus messiânicos? 47% disseram que sim, 53% disseram que não. Agora, quando o programa termina, certamente isso vai mudar, né? Muito obrigado pela sua audiência. Entre no Facebook, curta as novidades e participe. Os contatos dos 2 eruditos que aqui estão
Estão publicados lá, você entre em contato com eles à vontade e a gente se encontra no próximo Vejam Só. Vamos lá.